Eu quero hoje refletir com você um texto na palavra de Deus e quero que você pegue a sua Bíblia, seja ela em papel ou no seu sabre de luz, e conecte em Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. Antes, porém, de nós lermos Efésios capítulo de número 2, versículo de número 11. Antes, porém, de nós lermos, começar no 11, eu quero introduzir para que quando a gente for ler, você abra o entendimento. A Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento. A Bíblia que Jesus citou, a Bíblia que Jesus fez menção, a Bíblia da igreja primitiva era o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é formado, em primeiro lugar, pela chamada lei ou Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia, que começam ali em Gênesis. Depois você tem também nesse Antigo Testamento, que são formados por 39 livros, e cada nomezinho daquele a gente chama de um livro, né? Ele, além do chamado Pentateuco, que é os 5 primeiros livros escritos por Moisés, conhecido como a lei, ele também tem livros poéticos, que eram os livros devocionais, também utilizados para ser cantados quando Israel se reunia, chamado de Salmos, os livros devocionais como Provérbios, né? Histórias como Jó. Então são os chamados livros poéticos. Você também tem livros proféticos. Os livros proféticos são os livros de Isaías, são os livros de Ezequiel, Jeremias, Naum, Obadias, Oséias, Malaquias, são esses nomes que aparecem no Antigo Testamento. Então, todo esse conjunto de livros de Antigo Testamento foi escrito pelos judeus. A nação de Israel se torna uma nação como nós conhecemos hoje, mas com a sua história muito lá atrás. Deus escolheu um homem chamado Abraão, e de Abraão Deus disse que faria dele uma grande nação. Qual é a diferença de Israel e todas as demais nações da época? Cananeus, filisteus, amorreus, esses nomes que a Bíblia vai citar, de povos que que nem existem mais. A diferença está na sua religião. Porque a religião, antes, ela era uma religião de muitos deuses. Havia o Deus da chuva, o Deus do sol, havia o Deus do rio, havia o Deus do casamento, havia o Deus da guerra, havia o Deus da paz, para cada algo que o homem não entendia, ele criava um Deus. Então era uma geração politeísta de muitos deuses. Os povos sacrificavam até filhos aos deuses quando havia um terremoto, um vulcão, uma tempestade. Ele achava que os deuses estavam muito irados, e eles então, alguns chegavam a sacrificar filhos, matar os filhos para aplacar a fúria dos deuses, para dar aos deuses aquilo que ele mais amava. O verdadeiro Deus então um dia se revela a um homem chamado Abraão. E ele aparece a Abraão, que até então não se chamava Abraão, mas apenas Abrão. Ele aparece a Abraão e ele diz para Abraão que ele quer que Abraão saia da sua terra,
saia dos seus parentes, saia do meio dos seus amigos, de onde ele estava, porque Deus, o Deus único e verdadeiro, queria se relacionar com ele, e a partir dele, Deus faria uma nação completamente diferente de todas aquelas. Em que sentido? Esta nação adoraria, reconheceria e amaria o único Deus verdadeiro. Somente o Deus de verdade iria ser adorado por esta nação. Ela se chama Israel, porque o porque o neto de Abraão tem o seu nome mudado de Jacó para Israel. E os filhos de Israel, são 12, se tornam os chamados então patriarcas, ou os pais dessa nação. A nação de Israel nasce baseado nessa promessa de que Deus fez a Abraão, de que ela seria uma nação diferente de todas as outras. Uma nação onde Deus seria o Deus dela. E eles não temeriam, eles não sofreriam com outros povos, eles não passariam situações complicadas, porque o Deus único, verdadeiro, aquele que nunca perdeu uma batalha, este seria o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque, filho de Abraão, e de Jacó, neto de Abraão. Os tempos se passaram, esta nação, então ela nasce ou surge, na verdade, dentro do Egito. Porque a Bíblia diz que Jacó leva os seus filhos em uma seca para dentro do Egito. E lá no Egito ele se estabelece lá e fica lá. Passam-se 400 anos. E as 70 pessoas da família de Jacó se tornam quase 2,5 milhões de pessoas. Então eles saem do Egito, depois de Deus libertar eles de uma opressão, por um homem chamado Moisés. E depois desses 400 anos, já não são mais 70 pessoas, mas já são, a Bíblia diz, 600 mil homens maiores de 21 anos prontos para a guerra. Ou seja, mais ou menos 2 milhões a 2 milhões de pessoas. 2 milhões a 2 milhões e meio. Este povo é que vai para o deserto e ele então entra em batalhas com os povos que estão naquela região. E ali eles estabelecem uma nação, que é a nação de Israel. Quando esse povo está no deserto, este povo não conhecia nada de Deus. Nada. O Deus que eles conheciam eram os deuses do Egito. Eram os deuses do rio Nilo, os deuses da astrologia, os deuses do faraó. Então Deus vai e se revela. Deus vai e se revela a Moisés e diz para Moisés que vai ensinar o povo. Então Deus diz para Moisés que Moisés precisa criar um local aonde Deus iria falar. E Moisés então constrói o tabernáculo. O tabernáculo era o local aonde Deus falava. Porque no monte, Deus deu para Moisés os chamados 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. E Deus foi dando a Moisés o que o povo deveria crer, porque o povo tinha sido formado no Egito. Então o povo precisava de uma lei, regras. E o povo que não conhecia Deus passou a conhecer Deus, porque Deus passou a falar com Moisés de cima do monte. Depois Deus começou a falar com Moisés na chamada tenda do encontro. Depois dentro do tabernáculo. E o povo começou então a entender que havia somente um Deus. Mas a cabeça do povo
eles precisavam de uma religião. Eles não queriam somente Deus por Deus. Eles precisavam de regras. Então Deus começou a dizer para Moisés: olha, Moisés, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Porque era um povo completamente analfabeto, sem conhecimento de leis, de letras, de conhecimento cultural, seja o que for. Então Deus começa a dizer para Moisés o que o povo tem que fazer. Moisés escreve, nesses 5 primeiros livros que eu falei, até como o povo deveria defecar. Acredite nisso. Moisés diz como eles deveriam construir suas tendas, porque tinha o lado nascente e o poente. Moisés ensina o povo até como cozinhar. Não há época em que não havia antibiótico, penicilina, remédio para dor de cabeça. Moisés ensina ao povo o que eles deveriam comer e não deveriam comer. E o que a gente chama, os meus avós chamavam de comida remosa. É isso mesmo? Comida remosa. Não come isso não, que é remoso. Porque se você tem um corte, arrebenta se você comer aquilo. Moisés proíbe comidas para o povo. Porque se eles tivessem um corte e eles comessem determinadas comidas, eles morreriam no deserto. E a lei é isso. Aí então se escolhe um sacerdote, se escolhe auxiliares desse sacerdote, o povo vai sacrificar, pedir perdão de pecados, e toda uma religião é construída. Essa religião dos judeus, ela sai depois de um tabernáculo para um templo. Porque Davi constrói o primeiro templo na sua mente, Salomão na prática. E Davi constrói e planeja todo um templo, entrega para o seu filho, e ele agora então coloca em prática a obra, e o primeiro templo é erguido. Para você ter uma ideia, as portas do templo, um prego, foi construído com 600 gramas de ouro. Um prego, 600 gramas de ouro. Eles deram o melhor para Deus, o melhor. No dia em que esse templo, que representava a religião daquele povo, foi levantado, Salomão faz uma oração e diz assim: ó Deus, este é o lugar onde o Senhor falará ao mundo, e todas as pessoas que quiserem conhecer o Senhor terão que conhecer este lugar, e todas as pessoas que orarem em qualquer lugar espalhados por esta terra levantarão as mãos voltadas para este lugar, e o Senhor as abençoará. A Bíblia diz que Deus ficou muito feliz com aquele templo, e a glória dele desceu sobre aquele lugar, que os sacerdotes não conseguiram nem poder se mover. Mas Deus falou a Salomão também naquele dia. Deus disse a Salomão o seguinte: olha, Salomão, não penses tu que eu, Senhor, habito em templos construídos por mãos humanas. Porque a minha glória, ela não está limitada a 4 paredes. Salomão completa a sua oração e diz: eu sei que os céus, nem os céus dos céus podem te conter. E Deus diz: é verdade, porque eu, Senhor, não sou controlado por homens, mas ouvirei a tua oração e abençoarei esta casa. Israel então se torna uma nação do templo, porque tudo girava em torno daquele lugar, o lugar que Deus falava.
aquelas leis que foram escritas no deserto, estavam dentro de uma arca, chamada Arca da Aliança. O mundo continuava em pecado. Outros povos são chamados de gentios, que quer dizer outros, outra gente, outro povo, que não é o povo único que conhece a Deus. Com o passar do tempo, Israel, ao invés de mostrar Deus ao mundo, levantou paredes. Colocou Deus dentro de um templo, colocou a sua fé dentro de um livro, colocou a sua prática dentro de sacrifícios e colocou a sua fé simplesmente em um Deus que era o Deus só de Israel. As promessas começaram a surgir, e as promessas eram: Deus não é Deus de quatro paredes, Deus não é Deus de muros, Deus não é Deus de A ou de B, Deus não pertence a um povo, Deus não é dominado por ninguém. E Deus então começa a dizer: vocês precisam ser libertos. Haverá um dia em que a minha vontade não será mais escrita em tábuas de pedra, mas a minha vontade eu vou escrever dentro do coração das pessoas. Elas vão ter a minha vontade escrita dentro do coração delas. Vocês não vão me conhecer mais por causa de um rito, de um culto que vocês dão a mim, porque eu estou enjoado das vossas festas, eu estou cheio dos vossos sacrifícios, eu não aguento mais a vossa religião. Haverá um dia em que pessoas de todos os lugares saberão que eu sou o Deus único e verdadeiro. E Deus começou a dizer isso para Israel e começou a profetizar sobre ele. A Bíblia diz então que chegou uma época em que Israel já não era mais aquela nação do Deus do templo. Até o templo era dominado pelos romanos. O que Israel sabia fazer? Construir muros, construiu muralhas, construiu um templo. Herodes construiu um templo e quem não era judeu não podia entrar nele, porque o Deus de Israel era o Deus de Israel. Não podia se adorar a Deus se não fosse judeu. E Deus tornou-se propriedade de um grupo. Quando Jesus vem, João capítulo 1, versículo de número 11, está escrito assim: ele veio para o que era seu povo, mas o seu povo não lhe recebeu. Deus se fez carne, João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele se revela, ele vem, porque já que os homens não queriam ouvir os profetas, ele decidiu ele mesmo se fazer ouvido, e ele veio. E quando ele veio primeiro para o que era seu, versículo de número 11, ele veio primeiro para este povo, que Deus havia dito lá a Abraão: eu escolhi vocês. E ele veio para este povo, porque ele também era judeu. Mas está escrito que os seus não lhe receberam, porque eles estavam muito acostumados a fazer muros. E Jesus veio, e enquanto que a religião dizia: olha, não pode comer isso, Jesus sentava e comia. A religião dizia: você não pode andar com essas pessoas, Jesus andava com elas. A religião dizia: cobradores de impostos, prostitutas, não herdarão o reino dos céus. Jesus dizia para os religiosos: vão chegar no céu primeiro que vocês.
Ele veio para o que era seus e os seus não receberam. João, que andou com ele, disse, no versículo seguinte, no versículo 12, mas todos quanto receberam, deu-lhes a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que a única coisa que era necessária para ser feito filho de Deus era somente uma: crer que ele era o enviado. Não precisaria de templo, não precisaria de sacrifício, não estou falando de circuncisão, não estou falando de comer coisas e deixar de comer coisas. A única coisa que precisava para ser filho de Deus era crer em Jesus Cristo. Tão simples. Mas os homens disseram, não, nós precisamos fazer mais alguma coisa, porque somente crer não é o suficiente. Precisamos fazer mais algumas coisas. E os homens foram construindo muros e paredes em volta de si. É preciso que você esteja do lado de cá para Deus poder ver. É preciso que você faça isso para Deus poder te ouvir. É preciso que você deixe de fazer aquilo para Deus te aceitar. É preciso isso, é preciso isso, é preciso isso. E os homens vão construindo muros e paredes, e templos e religiões, e conceitos e formas. Então um dia um homem se converte. Ele crê em Jesus Cristo. Quando ele está perseguindo cristãos, ele crê em Jesus Cristo. Ele se chama Paulo. Na verdade, chamam ele de Saulo, que é o seu nome judeu, mas o seu nome grego é Paulo. Deus nunca mudou o nome dele. É simplesmente uma versão de nome. E Paulo então decide pregar para aqueles que não eram judeus, que são chamados de gentios. Paulo decide pregar para eles. Paulo quer pregar para eles. E Paulo começa a falar de Jesus, porque a única coisa que eles precisavam era crer. E uma igreja nasce em um lugar chamado Éfeso. E Paulo escreve uma igreja. Paulo escreve uma carta a essa igreja. Só que está havendo um problema lá. O problema é que eles não eram judeus, eles eram gentios, outros povos. E por eles serem outros povos, eles não conheciam sobre Abraão, Isaac e Jacó. Eles não conheciam, não tinham que saber. Eles não conheciam sobre os salmos de Davi. Eles não conheciam sobre os provérbios de Salomão. Eles não tinham conhecimento das profecias de Isaías, das lamentações de Jeremias, das promessas em Ezequiel, porque eles eram outros povos, gentios. Mas os judeus, até os que haviam aceitado Jesus, diziam que era preciso que você praticasse muitos ritos, inclusive que você fizesse uma cirurgia de firmose, que é chamada de circuncisão, para que os homens então pudessem ser salvos. Paulo então escreve uma carta aos Efésios, porque havia uma parede, um muro, do lado de cá judeus convertidos, do lado de cá outros povos, gente que não conhecia de nada do Antigo Testamento, leigo completamente, analfabeto sobre fé. Então Paulo escreve uma carta para eles, porque os que estão do lado de cá do muro querem que as pessoas sejam do jeito deles, que pensem como eles, que se comportem como eles, que achem como eles, porque só existe uma verdade, a verdade deles. Mas do lado de cá tem todo tipo de gente. Gente que peca e não sabe nem que peca. Gente que adultera, que se prostitui, que se droga, que tem relações com pessoas do mesmo gênero. Gente que não está afim de ter filho e aborta. Mas o lado de cá,
O lado de cá não, porque o lado de cá está acostumado, cresceu em um templo. Então o que eles fazem? Se vocês quiserem o Deus que nós temos, vocês têm que passar para o lado de cá do muro. Porque eles aprenderam que Deus está sempre dentro de muros, dentro de paredes. Então Paulo vai escrever uma carta para essas pessoas, esse grupo aqui que ninguém dá nada por eles. E Paulo diz assim no versículo de número 11: portanto, queridos, eu quero primeiro que vocês se lembrem de uma coisa. Vocês são gentios na carne, ou seja, vocês não nasceram dentro de uma igreja. Vocês são gentios na carne. Vocês nasceram com uma mente, um conceito, uma ideologia completamente diferente de tudo que a religião prega. É isso que ele está dizendo. Eu quero que vocês saibam disso. Vocês nasceram assim. Vocês são chamados de incircuncisos, que quer dizer gente que não tem compromisso com Deus. Mas vocês são chamados assim por aqueles que se intitulam, se chamam circuncisos, ou seja, gente que diz que tem a marca de Deus, gente que diz que é religioso. Mas eles são assim, versículo 11, eles são assim na carne. Eles têm aliança com Deus, mas essa aliança é feita por mãos humanas. É uma aliança que é feita com Deus de forma humana. Parte da pessoa para Deus e não de Deus para a pessoa. Versículo 12. É preciso que vocês entendam uma coisa. Naquele tempo, lá atrás, antes de vocês conhecerem Jesus, vocês estavam sem Cristo. Vocês eram separados da comunidade de Israel. O que é essa ideia de comunidade de Israel? Isso aqui é politeia. É de onde vem polis, cidade. Quer dizer, vocês não tinham direito algum das promessas que Deus fez. Vocês não tinham. Esse é o fato. O fato é, vocês não conheciam nada de Deus. Então vocês eram estranhos às alianças das promessas. Ou seja, havia muitas promessas de Deus. Por exemplo, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então vocês não conheciam nada de profecia. Vocês não sabem o que é dom do Espírito. Vocês não sabem o que é falar em línguas. Vocês não sabem o que é entrar no quarto em secreto, falar com Deus. Vocês não têm noção de nada. Vocês eram, de fato, leigos em relação a tudo que Deus prometeu. Que existe vida após morte, que existe eternidade, que existe céu, que existe trono no céu, que existe governo de Deus, que Deus é Senhor de todas as coisas, que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, que o mundo está debaixo dos seus pés, que poderão cair 1000 de um lado, 10.000 de outro, mas você não é atingido porque Deus é com você. Vocês não conheciam nada disso. Nada disso vocês conheciam. Vocês eram estranhos às promessas. Vocês não tinham esperança nenhuma. Vocês viviam sem Deus no mundo. Era essa a vida de vocês. Ele está dizendo, eu quero que vocês se lembrem disso. Eu quero que vocês, antes de ler o que eu vou escrever para vocês, se situem. Tá? Porque não tem ninguém bom. Não tem aqui que você do lado de lá do muro é melhor do que o que está do lado de cá do muro. Eu quero que você se lembre disso. E ele vai dizer, porém, agora, versículo 13. Em Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, vocês foram aproximados de Deus. Ele trouxe vocês para perto. Nos versículos anteriores, 2:8, ele já tem dito isso. Ele diz assim, vocês foram salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. 2:8, isso é
dom de Deus. É Deus que salvou vocês. E Deus fez isso, versículo 9, para que ninguém se ache melhor do que outro. Deus disse assim: você será salvo porque eu vou te salvar. Porque se dependesse de você, você ia achar que era melhor do que a outra pessoa. Você ia achar que era mais santo do que o outro. Você ia achar que era mais especial do que o outro. Aí a decisão de salvar você e levar você do céu não depende de você, depende dele. Porque pela graça sois salvos. E ele vai dizer no versículo 13: vocês se aproximaram de Deus, mas se aproximaram pelo poder do sangue. Foi o sangue de Jesus que aproximou vocês. Foi o sangue de Jesus que perdoou vocês. E ele vai dizer no versículo de número 14: sabe quem Jesus é? A nossa paz. E como ele está escrevendo para um povo que não é judeu, ele vai se referir ao povo religioso que é judeu, e vai dizer assim: ele que é a nossa paz, juntou os dois povos e fez um só. Sabe o que foi que Jesus fez? Destruiu o muro daqueles que estavam do lado de lá e se achavam, e que haviam construído um muro, e ele destruiu o muro, porque havia aqueles que estavam do lado de cá. E ele derrubou a parede da separação. Ele está falando sobre o templo, porque os judeus diziam: Deus só aparece do lado de cá. Então ele disse: Deus decidiu pegar o muro e derrubar, para que o Deus eterno, único e verdadeiro, se mostre do lado de dentro, mas também se mostre do lado de fora. Ele derrubou o muro. Versículo 15. Ele aboliu, libertou, destruiu na sua própria carne a lei que dizia: Deus só se revela aqui do lado de dentro. Essa lei de mandamentos e ordenanças, ele destruiu ela, e ele fez de dois povos completamente diferentes em si mesmo um novo homem, e ele fez a paz entre eles. E o 16 diz: e reconciliou, juntou os que pensavam de um jeito, juntou com os que pensavam diferente, e ele juntou os dois em um só corpo. Versículo de número 16. E ele fez isso através da cruz, destruindo a inimizade dos que estavam do lado de cá e pensavam de um jeito, com os que eram inimigos do que estavam do lado de cá e pensavam de uma outra forma. E ele disse: não é a maneira que você pensa que está certo, nem é a maneira que você pensa que está certo, porque não é sobre o que vocês acham, é sobre o que eu faço. Não é sobre o que vocês pensam, é sobre eu que decidi salvar vocês. Então não me interessa a sua opinião quando fala de céu e de salvação, porque não é você que decide, é eu que te salvo. Por isso não é sobre suas obras, é sobre a obra dele. Não é sobre a sua santidade, é sobre o Espírito Santo. Não é sobre os seus conceitos que estão certos e que estão errados. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, que a igreja sabe fazer muito bem: construir muros. A igreja aprendeu a construir muros. E nós ficamos dizendo para as pessoas: você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Nós ficamos construindo muros o tempo todo. Nós trouxemos o Evangelho a um patamar de o que eu acho sobre a Bíblia.
Nós trouxemos o que ele diz que é paz em guerra. Ele se revela como a paz, para pegar aqueles que pensam de um jeito e juntar com os que pensam diferente em um só corpo. Mas a gente diz: não, aqui não. E nós criamos muros. Nós não nos sentamos com pessoas que pensam diferente. A gente não sai com quem não comunga da mesma fé. Nós estamos nos tornando gente chata, porque não vai para a festa, porque na festa vai ter bebida. Porque nós estamos construindo muros. E dizendo para as pessoas: vocês querem o meu Deus? Então saiam de onde você está e venham para o muro do lado de cá. Eu me lembro quando meu filho era pequeno. E um dia ele pediu para ir para uma festa da escola. E eu disse para ele não. E ele insistiu comigo. Eu disse não. E insistiu e eu disse não. E ele então fez a pergunta que todo mundo deveria fazer. Não é apenas não, é por que não? E eu disse: porque se você for para lá, os teus amigos vão chamar um monte de palavrão. Os teus amigos vão te colocar em caminhos errados. Os teus amigos vão fazer isso. E ele olhou para mim e falou: pai, o senhor acha que eu não sei esses palavrões? Eu sei todos eles. Só não chamo porque não quero. Nós ficamos o tempo todo brigando e construindo muros, dizendo para as pessoas assim: olha, não pode ter ideologia de gênero. Isso não pode ser ensinado nas escolas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não me preocupo se meus filhos vão para uma escola e vão ouvir ideologia de gênero. Porque na minha casa, ele vê todos os dias eu beijando a mãe dele. E depois que eu beijo, eu faço um riso assim lindo. Ele fala: esse negócio deve ser muito bom, beijar mulher. Porque eu abraço, sabe? Já teve uma época que meu filho veio assim mesmo e falou assim: vocês não têm vergonha não? É o tempo todo essa agarração. E eu dizer para eles: eu sou apaixonado pela tua mãe. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos tão preocupados, tão ansiosos sobre essa questão de liberação de droga ou não. Não, porque droga não pode ser liberado. A gente libera a droga para depois a igreja tratar. Quem foi que disse que a igreja trata? Quem disse isso? Eu só conheço um que liberta. Se chama Jesus Cristo. E ele não depende nem da igreja. Nós estamos tão preocupados com coisas. E sabe o que é que nós estamos fazendo? Construindo muros. Estamos levantando muros, dizendo para as pessoas: tem que ser do meu jeito, da minha religião, da maneira que eu acredito, da maneira que eu acho, da maneira que eu penso. Nós estamos construindo muros. Isso não é evangelho. Por isso que Jesus sentava e os fariseus do outro lado diziam para os discípulos dele: ele é o mestre, sentando com gente que come e bebe todo tipo de coisa. E Jesus dizia: o Filho do Homem
veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Nós estamos construindo muros, porque dizemos, a roupa tem que ser desse jeito, a maneira tem que ser dessa forma, a relação tem que ser assim. Estamos o tempo todo construindo muros. E ao invés de criarmos um ambiente de paz, onde Ele reina, estamos criando um ambiente de confusão. Está escrito, Deus é Deus de paz e não de confusão. Está escrito. Pessoas que estão se entristecendo. Eu vejo pessoas que se entristeceram, ficaram deprimidas, magoadas, porque um candidato perdeu, mas não conseguem se sentir tristes, magoadas, porque alguém sem Jesus morre. Sabe por quê? Porque criamos muros. São eles e nós e eles. Como falar de Jesus para os que estão do outro lado do muro? Como? Os efésios estavam sentindo isso, porque os judeus diziam, olha, Deus é desse jeito, e ele, como? E Paulo está dizendo, a única coisa que você precisa é crer em Jesus Cristo, e você será salvo, porque a salvação provém de Deus. Mas e os que estão do outro lado do muro? Estão dizendo que não é assim, que a única maneira de servir a Deus é desta forma. E Paulo está dizendo não, porque o Evangelho é assim, pelo seu sangue e pela cruz, Ele desfez e destruiu o muro que separava os de lá dos lados de cá. Isso é Evangelho. Eu me lembro quando, há muito tempo atrás, havia um culto aqui na igreja. Os atletas de Cristo, e eles se reuniam aqui. Os meus filhos eram bem pequenos, porque isso realmente faz um bom tempo. Não vou dizer para você também não saber quantos anos eu tenho. Mas eu me lembro que havia jogadores do time do esporte, havia jogadores do time do Santa e jogadores da seleção do esporte. Ok. Havia jogadores do esporte, havia jogadores do Santa. E eu me lembro que haviam crentes dos dois times e eles se congregavam conosco aqui. E nessa época, houve uma partida entre o Sport e o Santa, e eles nos deram convites para nós irmos para lá, e eu fui com meus filhos. E o interessante é que o Sport estava, os jogadores do Sport estavam assim perto da barra, a gente chegou bem cedo, e eles estavam orando. E quando nós olhamos para o outro lado, os jogadores do Santa também estavam orando. Eu me lembro que um dos meus filhos perguntou, pai, disse, oi, Deus vai ouvir quem? Sabe, porque nós estamos acostumados a fazer muros. Se o nosso sobrinho ou o nosso primo, ele é homossexual, nós deixamos ele longe de nós. Se nós temos um primo, um parente que consome drogas, ele não é bem-vindo no nosso meio. Se uma pessoa, uma jovem, avança o sinal, ela é automaticamente excluída. Porque nós somos peritos em construir muros. E isso não é evangelho. Sabe o que é evangelho? Eu queria chamar duas pessoas aqui para explicar a você o que é evangelho. Eu queria saber se... Eu queria chamar aqui em cima uma pessoa que votou no Bolsonaro. E eu queria chamar uma pessoa que votou no Lula. Uma pessoa que votou no Lula e uma pessoa que votou no Bolsonaro. Lula, agora a pessoa que votou no Bolsonaro. Pessoa que votou no Bolsonaro, vem cá. É raro a camisa hoje.
Sabe o que aconteceu durante todos esses tempos? Foi isso aqui. Ele votou no Lula e ele votou no Bolsonaro. Ambos são da mesma igreja, amam o mesmo Cristo, precisam de Jesus para chegar no céu, e sem Deus eles não são nada. Mas sabe o que é que fizeram? Construíram muros. Ele já começou construindo, dizendo: vocês, bolsonaristas. Ele já começou construindo o muro. Disseram: olha, você está errado, porque você defende drogas. Aí esse chega e diz assim: você está errado, você defende armas. E foram construindo muros. Muros dentro de casa. Deus não é Deus de guerra. Foram construindo muros nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E pessoas que vieram dizer para mim: pastor, eu só volto para a igreja quando acabar a eleição. Não por causa do que eu prego, porque eu tenho dito para as pessoas que elas são livres para fazer suas escolhas, até para pecar. O inferno é a opção delas, não minha. As pessoas são livres. Não concordo com esse negócio de não toqueis nos meus ungidos. Eu tenho que ter uma postura de líder e de caráter, para que não seja atacado. Mas as pessoas disseram: muros, muros. Gente ficou triste. Gente construiu inimizades. Gente perdeu. Gente foi mal vista nas suas próprias relações. Se era um grupo de lulistas e tinha um bolsonarista, esse estava excluído. Se era um grupo de bolsonaristas e havia um lulista, esse estava excluído. E desde a igreja de Éfeso, Paulo está dizendo: quem foi que disse que tem algum lado que está certo? Quem foi que disse que o lado de cá é mais especial do que o lado de cá, ou o lado de cá é mais especial do que o lado de cá? Paulo disse: não, isso não é evangelho, porque evangelho não tem lado. Isso não é evangelho, porque evangelho não depende das nossas obras, depende da graça dele. Isso não é evangelho, porque evangelho não muda com o passar do tempo ou de governo. Paulo disse: olha, Jesus veio, sabe para quê? Para tirar os muros e dizer assim: não é sobre você, não é sobre você, mas o evangelho vai colocar vocês dois no mesmo céu, na mesma igreja. Por isso, isso é evangelho. Isso é evangelho. Evangelho é isso. Evangelho não é as minhas diferenças. Evangelho, obrigado. Evangelho não são as minhas diferenças colocadas na mesa. Evangelho é o fim dessas diferenças colocadas dentro da igreja. Evangelho não é sobre o que eu acho, é sobre o que Deus diz. Ele perdoa, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. E o que é que Ele faz? Um só corpo. Aqui dentro tem gente do Náutico. Bom, nem tudo é perfeito. Aqui dentro tem gente do Náutico, tem gente do Santa, tem gente do Esporte. Aqui dentro tem gente que é rica, tem gente que é pobre. Aqui tem gente que é casado e tem gente que é solteiro, mas está doida para casar. Aqui tem gente
que estuda em escola pública. E tem gente que estuda nas melhores escolas de Recife. Aqui tem gente que é branco. E tem gente que é negra. Aqui tem gente que nasceu em cavaleiro como eu. E tem gente que nasceu como meus filhos, nos melhores hospitais de Recife. Mas Deus olhou para cada um de nós e disse: eu queria você morando comigo no céu. Para isso eu vou libertar você das drogas. Para isso eu vou restaurar teu casamento. Para isso eu vou curar a tua enfermidade. Eu vou sanar a tua doideira. Eu vou te trazer para um meio de pessoas que vão te amar, não vão te apontar. Pessoas que vão entender que você está na mesma caminhada para chegar no céu, juntos, porque o Deus a quem eu sirvo quebra muros e constrói pontes. E nós somos um, e vamos para o mesmo céu, e temos o mesmo Deus, e servimos ao mesmo Cristo, não porque somos merecedores, mas porque Ele nos salvou. Se alguém não gosta de você, eu sei que tem gente que não gosta de você, faz só de conta que a pessoa que não gosta de você está do teu lado, faz só de conta. Para você só treinar. Olha a pessoa que está do teu lado e diga assim: eu sei que você não gosta de mim. Agora acrescente: às vezes nem eu mesmo gosto de mim mesmo. Mas o mais maravilhoso é que Ele me ama. Ele me salvou. Ele acredita em mim. Ele destruiu os muros. Ele fez as pontes. Ele está pronto para me restaurar. Ele está pronto para me fazer uma nova criatura. Ele está pronto para me fazer melhor. Ele está pronto para me fazer chegar no céu. É sobre Ele. Porque Ele constrói muros. Os homens constroem muros, mas Ele destrói os muros. Sabe? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos voltar a ser igreja, onde todo mundo é importante, onde cada pessoa é importante, onde cada vida é importante, porque foi pela cruz e pelo sangue que nós nos tornamos um só corpo. Nós estamos aqui esta noite, irmãos. Chega uma hora, para de guerrear, para de guerra, para de informação, para de briga, para de tudo isso. Chegou a hora de olhar e encontrar no outro o alvo do meu amor. Chegou a hora de nós olharmos para o outro e acreditar que o céu é para todos nós. Não tem melhor. Não tem os que estão do lado de lá do muro, ou os que estão do lado de lá do muro. Deus não fez isso. Foram os homens que fizeram. Chegou a hora de derrubar os muros, derrubar as paredes, e dizer: Deus, me usa para ajudar as pessoas. Me usa para alcançar o coração daqueles que estão tristes. Me usa para desfazer as paredes que foram sendo construídas. Seja qual for o lado, que Deus possa lhe usar. Nós precisamos ser um só corpo. Nós precisamos ser uma só família. Nós precisamos ser igreja. Não me interessa as suas preferências. Não me interessa as suas escolhas. Mas nós somos corpo. Nós somos família, nós somos povo de Deus, e quem está aqui vai morar no céu, vai ser abraçado por Jesus,
porque pela graça nós somos salvos, e isso não é de nós, é dom de Deus. Ele nos ama, Ele nos ama. Por isso, queridos, derrama toda a tua ira, toda a tua raiva, abraça alguém nesta noite, fique de pé.